Bem-vindos aos estúdios da Dukascop TV em Genebra. Eu sou Daniel Schwenger. Meu convidado de hoje, que vai trazer uma análise técnica e avaliação de final de ano, é Jean-François Ossezac, da Management Joint Trust, com seu produto FinGraphs. Jean-François, bem-vindo. Olá, Daniel. Dessa vez vamos analisar o ano de 2014 sob uma perspectiva de longo prazo e também falar da perspectiva para 2015. Vamos falar sobre as equities. Qual é a opinião da FinGraphs? Nós estamos utilizando uma nova funcionalidade chamada My Mosaic, que permite que você escolha que frequências e símbolos você quer que o seu mosaico mostre. Nós trabalhamos com os maiores mercados de equity do mundo. Então temos a S&P 500, Dow Jones Stocks Europe, Nikkei 225 e os chineses ETF FXI. Nós mostramos essas informações em uma base semanal e diária. Para simplificar, se você analisar a base semanal ou a perspectiva para os próximos trimestres, todos os mercados de equity estão subindo. Então temos uma projeção verde e de touro na S&P, Dow Jones Stocks, Nikkei e FXI. Nós acreditamos que a atual tendência de alta que vimos neste ano ainda tem força para continuar em 2015. Em termos de risco-recompensa, nós podemos ver que a maioria dessas tendências está bastante esgotada. O que significa que provavelmente 2015 será um ano mais de movimentos laterais que 2014. Nós teremos uma preferência pelos Estados Unidos, que a nosso ver ainda é o mais forte. O Dow Jones Stocks Europe teve bastante consolidação neste ano, que mostrou suas fraquezas. E embora ainda esteja subindo, nós ainda não vamos favorecê-lo. O Nikkei ainda está bem positivo em termos de moedas locais. É importante observar os termos do dólar americano, que é um grande movimentador. E finalmente, nós estamos otimistas em relação ao mercado chinês. Achamos que aí está o maior potencial e ele está saindo de uma situação de sobrevenda em nosso índice de risco, subindo lentamente. Então a China está positiva para 2015. Em uma base diária, podemos ver que todas as tendências estão bem esgotadas, caminhando para o final do ano. Nós alertamos na semana passada que nós pensávamos que teríamos uma recuperação antes do final do ano. E isso está acontecendo. Acho que é um bom presságio para começar o ano. Jean-François, qual é a situação das moedas? Nós preparamos outro My Mosaic dedicado às moedas. Nós não fizemos nada complicado. Nós temos os pares euro-dólar, libra-dólar, dólar-franco suíço e dólar-iene. Nossa tendência de baixa para euro-dólar ainda está em vigor. Nós ainda vemos metas entre 1,19 e 1,11 para os próximos trimestres. Nosso gráfico diário mostra um movimento estendido, movimento impulsivo em direção à meta, mas ele tem potencial para ficar nos próximos meses entre 1,21 e 1,18. Libra, dólar também tem tido bastante correção. Não é um movimento impulsivo, mas poderia ser se ele ficasse abaixo de 1,55. Se aproximando do suporte, e se chegar lá, poderia criar maior potencial para uma tendência de baixa da Libra em relação ao dólar. Temos aqui uma situação semelhante no gráfico diário, onde vemos mais potencial de queda, provavelmente em direção a 1,54. O dólar franco suíço está ao contrário do euro. Há bastante potencial aqui. Continua subindo em uma base semanal. Em uma base diária, temos uma curva estendida e impulsiva, mas que poderia causar um impulso à meta, como aconteceu com o par euro-dólar. E, finalmente, o iene está aqui no gráfico na base semanal. O impulso para cima já aconteceu, como tínhamos planejado este ano. Com a forte intervenção monetária, é difícil definir uma meta, mas no curto prazo, podemos ver que os gráficos diários já estão com impulso para as metas, e eles estão entre 1,23 e possivelmente 1,25 nos próximos meses. Então a situação do dólar é bastante positiva. Podemos falar das taxas de juros? Temos outro My Mosaic, então vamos falar dos bonds futuros. Nós escolhemos mostrar aqui
o Bund Futures, o título do Tesouro de 10 anos, o CONF, os títulos futuros de longo prazo suíços, National Gilt Futures, os títulos de longo prazo do Reino Unido. E como você pode ver, até agora, em uma base semanal, todas essas tendências ainda estão subindo. Eu diria que a Europa tem o maior potencial nos próximos trimestres, mas há uma tendência de alta generalizada. Com a perspectiva de uma alta nas taxas de juros já precificada para o meio do ano que vem nos Estados Unidos, nós acreditamos que isso ainda é só uma perspectiva. E como você pode ver nos títulos do Tesouro, a tendência ainda está subindo, como em outros mercados. Em uma base diária, parece um pouco superestendida no momento, com muitas metas E2 quase atingidas. Então você pode esperar um pouco de consolidação, talvez no ano novo, mas está tudo no verde na tela. Então as taxas ainda estão indo para baixo e os bonds futuros ainda estão indo para cima. No final do ano, a atenção foi voltada para as commodities, especialmente petróleo e ouro. Qual é a situação das commodities? Vamos analisá-las com o My Mosaic de Commodities, com o gráfico semanal na linha de cima e o diário na linha de baixo. Então, a perspectiva para os próximos trimestres e a perspectiva para os próximos meses. Ouro. Nós estivemos negativos por cerca de 2 anos. O gráfico semanal ainda está indo para baixo. Nós ainda temos metas entre cerca de $1.170 que alcançamos e $950. Então abaixo de $1.000. Se tirarmos uma média, fica em torno de $1.050. Então essa será a nossa meta para os próximos trimestres. O movimento não parece ter terminado ainda. Nós tivemos um salto no gráfico diário durante o mês de novembro. Não foi fácil passar acima da resistência, que era a marca de $1.200. E agora parece que está voltando à sua tendência de baixa. Então as metas aqui estão para baixo, para os $1.100, que confirmaria o que vemos aqui nos gráficos semanais para os próximos trimestres. Mine segue a tendência do ouro. Existe muito potencial de baixa, embora pareça que já andou bastante nessa direção. No gráfico diário, teríamos uma análise semelhante, mas não parece que está terminado. O ouro pode virar no ano novo, mas acho que ainda teremos provavelmente alguns meses antes de qualquer mudança significativa. Grande liquidação na segunda metade do ano no Brent e no petróleo em geral. Nós acreditamos que o movimento não acabou. Poderia ser uma nova norma com preços mais baixos. No momento, nossas projeções semanais estão entre $70 e $53. Então já alcançamos os $70. Com movimentações tão rápidas, nosso delta, nossa medida de volatilidade, provavelmente vai se alargar. Então você poderia esperar que, como o cálculo da meta é derivado desse delta, você pode esperar um alargamento da meta. Então, uma revisão para baixo dessas metas, provavelmente em direção a $50 nos próximos trimestres. Nós ainda achamos que ainda há algum potencial e que isso ainda não terminou e que provavelmente vai se estabilizar nesses níveis baixos. O Brent continua indo para baixo e as metas estão nos levando para os mesmos níveis de $51, $52 nos extremos aqui, para os próximos meses. Então temos uma negativa aqui. Para finalizar as commodities, vamos analisar o índice de agricultura da Goldman Sachs. Houve um pequeno salto. Ele estava com muita sobrevenda. Quase atingiu a meta, mas podemos ver uma correção aqui no gráfico diário, nos próximos meses. No momento é apenas uma correção, então ele realmente precisaria se mover acima dessa zona cinza, passando para um movimento impulsivo, para criar uma dinâmica mais forte nessa área do universo de commodities. Em geral, se você analisar de uma maneira geral, as commodities ainda estão caindo nos primeiros meses do ano que vem. Jean-François Ossezac, muito obrigado por dividir seu conhecimento conosco. Obrigado a você, Daniel. Obrigado por seu interesse. Voltaremos em 2015. Tenha um bom dia e até a próxima.